Senhor Jesus, eu consagro a Ti essa transmissão, consagro a Ti, Senhor, tudo que vai ser dito aqui. Toca, Senhor, os lábios. Fala, Senhor, com Teu povo, através da minha boca, aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Me ajude, Senhor, a entregar com temor tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado em mim, Senhor. Me ajuda, Senhor, para que a Sua palavra seja meditada com temor, com amor, com sabedoria. Consagro a Ti, Senhor, todas as palavras que serão ditas. Estabelecemos o Teu reino nessa conexão. Em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos meditar em Jeremias capítulo 50, e esse é um capítulo que fala a respeito da Babilônia, né? Mas trazendo referência aos dias atuais e trazendo referência à volta de Jesus, ao julgamento, ao grande dia. E é um capítulo muito rico de detalhes, muito repleto de coisas, né, de estudos, com muitos detalhes. Em cada um dos versículos tem um contexto enorme, histórico, né, tem muita coisa histórica aqui, que seria muito bom a gente trazer ao conhecimento, porém, em 30 minutos não vai ser possível a gente falar tudo que esse texto traz de contexto histórico. Portanto, eu vou trazer hoje um resumo muito resumido. Esse é um trecho na qual a própria leitura dos versículos já vai trazer clareza para nós em sua leitura. E, posteriormente, eu me comprometo a fazer uma outra gravação segmentando esse capítulo, né, esmiuçando ele melhor, trecho por trecho, para que a gente possa compreender ele com muita clareza, porque ele é um capítulo que praticamente fala sobre os dias atuais, o dia do julgamento, né, o encerramento do tempo da graça, que é a volta de Jesus. Então, não dá para a gente simplesmente fazer de qualquer jeito, né? Não dá para fechar os olhos e fazer uma leitura corrida e ponto final. Então, hoje, por causa do tempo, nós vamos fazer a leitura. Vou tentar expressar bem aqui a leitura para trazer clareza. E vou trazer um pouquinho só de contexto dele, para a gente esmiuçar ele depois. Eu quero convidar vocês a, toda vez que eu disser, né, para que abra um pouco melhor o entendimento nesse primeiro momento, toda vez que eu falar Babilônia, vocês lembrem, Babilônia, pecado, mundo. Então, toda vez que houver Babilônia, significa que é pecado, é mundo, tá bom? Então, vamos à leitura da palavra de Deus aqui. Jeremias capítulo 50 diz assim: palavra que falou o Senhor contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por intermédio de Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, fazei ouvir e arvorai estandarte, proclamai, não encubrais, dizei, tomada é a Babilônia, Bel está confundido, é abatido Merodach, cobertas de vergonhas estão as suas imagens, e seus ídolos tremem de terror. Porque do norte subiu contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Aqui nesse verso 2, Bel significa Senhor. Na época, era o título que eles aplicavam a Merodach, ou Marduk, o principal deus da Babilônia e suposto criador do mundo. Então, ele era considerado pelos babilônios o cara que criou tudo.
o Deus criador dos mares, da terra. Então, esse cara, o Marduk, né, Merodach ou Marduk, que é a mesma coisa, era considerado o senhor da Babilônia. E tem até, inclusive, algumas literaturas, né, que associam esses, que trazem a associação desse nome, né, algumas literaturas da Marvel e outros demais, né, que trazem a referência a Marduk, que é o criador aos olhos dos babilônios naquela época. Quando a Bíblia fala no verso 3 do norte, no pensamento judaico, tudo que vem do norte é ameaça. Sabe aquela coisa assim, pode vir alguma coisa boa de tal lugar? É assim. Então, no pensamento judaico, tudo que vinha do norte era considerado uma ameaça. Então, os conquistadores persas, eles marcharam do leste e do norte para conquistar Babilônia. Isso foi no ano de 539. Vamos seguir aqui. Versículo 4. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor. Quando a Bíblia fala naquele dia, naquele tempo, ele está se referindo ao naquele, é próximo, é depois, quer dizer que não é agora, é depois. Então, ele está dando referência ao que vai acontecer. Então, naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel. Voltarão os filhos de Israel. Eles e os filhos de Judá, juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Contexto histórico, né? É só a gente acompanhar os noticiários que a gente vai saber que isso já está acontecendo. Perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão: Vinde, e unânimos ao Senhor em aliança eterna que jamais será esquecida. Nesse versículo, no verso 5, traz referência aonde foi permitido que os judeus voltassem à Palestina, uma vez que alguns habitantes eles foram deixados na cidade. É possível que essa profecia se cumpra pouco antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Nós temos alguns trechos na Bíblia que falam a mesma coisa, né? Em outras palavras do que eu acabei de ler. Então, aqui diz: perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão: Vinde, unânimos ao Senhor em aliança eterna que jamais será esquecida. Nós temos em Isaías 14, 22, Isaías 14, 22, que diz assim: Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Reduzi-la-ei a possessão de ouriços e a lagoas de águas, varrer-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Temos também outra referência em Jeremias 9:10, que nós já lemos, diz: pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido de gado, tanto as aves dos céus como os animais fugiram e foram. E ainda tem mais uma referência que está escrito em Sofonias, capítulo 1, verso 3, que diz assim: consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens sobre a face da terra, diz o Senhor. Ora, esses trechos trazem referência do juízo, quando o tempo da graça chegará ao fim. Nós ainda estamos no tempo da graça, mas isso um dia vai acabar. E haverá o juízo do Senhor. Então, esse é um sinal da volta de Cristo. Basta a gente acompanhar as notícias, né?
aos movimentos de guerra e tudo que tem acontecido, os nossos olhos precisam estar voltados para Cristo e ao que está acontecendo em Israel. Então, a gente não precisa ter medo, a gente precisa ter alegria, porque está acabando. Glória a Deus que está acabando. Glória a Deus que o Senhor está voltando, que o tempo dele está voltando. Meu Deus, glória a Deus que o Senhor está voltando. Esse tempo de angústia aqui na terra, ele está acabando. Glória a Deus, o Senhor está voltando e os sinais estão dando, né? Está mostrando, está tudo escrito na Bíblia. Isso é muito bom, a gente não precisa ficar com medo, porque nós somos lavados e remidos com o sangue de Jesus e não vivemos em pecado. Agora, aqueles que estão ainda vivendo em pecado, há um tempo ainda para se consertarem com o Senhor. Ainda dá tempo, ainda estamos no tempo da graça, mas esse tempo logo cessará. Então, enquanto ainda há tempo, arrependam-se, vamos nos arrepender e vamos sair da zona de pecado, parar de desagradar o Senhor e fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Vamos seguir a leitura. No verso 6, o meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro, esqueceram-se do seu redil. Todos os que as acharam, as devoraram, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada de justiça, e contra a esperança de seus pais, o Senhor. Bom, as ovelhas do Senhor, abandonada pelos seus pastores. Os pastores não cuidaram de suas ovelhas, deixaram elas à mercê. E nós vamos seguir aqui, que ainda vai trazer mais referências sobre isso. Fugir do meio da Babilônia e sair da terra dos caldeus. E sede como os bodes que vão adiante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte e se porão em ordem de batalha contra ela. Assim será tomada. As suas flechas serão como de destro guerreiro. Nenhuma tornará sem efeito. Gente, quando a palavra fala em bodes, bodes são os primeiros a deixar o aprisco. Então, assim, os judeus deveriam ser os primeiros entre os cativos a deixar a Babilônia. Então, aqui nós precisamos relembrar que quando o Senhor anunciou a destruição de Jerusalém, de Judá, em decorrência do pecados que há muito estava sendo alertado, há muito tempo estava sendo convocado para que arrependessem dos seus pecados. Então, Deus usou a Babilônia, um lugar de pecado, foi usado por Deus para abrigar os filhos escolhidos do Senhor no momento de guerra. Fugiu a palavra agora. Os refugiados, né? Eles ficaram. É outra palavra, não era essa que eu queria dizer, mas é para vocês entenderem. Então, eles ficaram refugiados em Babilônia nesse período de destruição de Jerusalém e Judá. Ficaram cativos em Babilônia. Só que enquanto eles estavam cativos em Babilônia, num lugar de pecado, num lugar de imundo, num lugar terrível de idolatria, Deus estava cuidando dos teus filhos. Eles estavam lá sendo guardados por Deus, porque Deus colocou ali uma estratégia de proteção aos teus filhos. E agora, nesse trecho, nós temos um outro tempo na qual Babilônia também está sendo castigada, porque Babilônia, apesar de estar em um determinado tempo sendo usada para abrigar os filhos de Deus, nesse momento, Babilônia também será julgada,
também pagará por seus pecados. E dessa forma, os filhos de Deus não precisam mais ficar dentro de Babilônia. Então, ele diz que os filhos de Deus, eles vão sair de Babilônia, eles vão sair, né? Eles vão ser os primeiros cativos a sair, a deixar a Babilônia, para que Babilônia seja, então, destruída. Em todo momento, Deus trazendo uma estratégia de livramento. Seguindo, a Caldeia servirá de presa. Todos os que a saquearam se fartarão, diz o Senhor. Ainda que vos alegrais e exultais, ó saqueadores da minha herança. Saltais como bezerro na relva e rinchais como cavalos fogosos. Será muito envergonhada a vossa mãe. Será confundida a que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa da indignação do Senhor, não será habitada. Antes, se tornará de todo deserta. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Aqui no verso 13, né, a palavra diz de todo deserto, ou totalmente deserto. Então, os persas, eles tomaram a Babilônia ali em 539 a.C. E em 514, né, rei Dario Estaspes, ele reprimiu muitas revoltas aconteceram, ele reprimiu essas revoltas e destruiu parcialmente as muralhas. O rei Dario, né, Dario I, que era dito como o Grande, ele ascendeu o monarca Bardia, que alegou ser um impostor. Então, Dario enfrentou muitas rebeliões, reprimiu a todas elas. Depois aí veio Xerxes, né, que demoliu as muralhas e os templos da Babilônia em 478. Então, as tentativas posteriores de restaurar a cidade não foram bem-sucedidas. E no final do século XX, porém, o Iraque deu início a um novo empreendimento de reconstrução. E aí nós temos uma série de fatos históricos que não dá para a gente trazer aqui nesse momento, depois a gente esmiuça melhor a respeito disso. No verso 14, seguindo então, ponde-vos em ordem de batalha em redor contra a Babilônia, todos vós que manejais o arco, atraí-lhe, não poupeis as flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a, ela já se rendeu. Caíram-lhe os balaúrtes. Estão em terra os seus muros. Pois esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela. Fazei-lhe a ela o que ela fez. A justiça de Deus. Eliminai da Babilônia o que semeia eliminai da Babilônia o que semeia e o que maneja a foice no tempo da cega. Por causa da espada do opressor, virar-se-á cada um para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, e os leões afugentaram. Primeiro, devorou-o o rei da Assíria, e por fim, Nabucodonosor o desossou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. Farei tornar Israel para a sua morada, e pastará no Carmelo, em Bazã. Fartar-se-á na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá, mas
não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. Sobe, ó espada, contra a terra duplamente rebelde. Sobe contra ela e contra os moradores da terra de castigo. Assola irremissivelmente, destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze segundo tudo que te mandei. Há na terra estrondo de batalha e de grande destruição. Como está quebrado, feito em pedaços, o martelo de toda a terra. Como se tornou a Babilônia objeto de espanto entre as nações. Lancei-te o laço, ó Babilônia, e foste presa, e não o soubeste. Foste surpreendida e apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. O Senhor abriu o seu arsenal e atirou dele as armas da sua indignação, porque o Senhor dos exércitos, tem obra a realizar na terra dos caldeus. Aqui, Senhor está dizendo duplamente, então está tendo uma ênfase aqui em Senhor. Vou ler de novo o verso 25. O Senhor abriu seu arsenal e tirou dele as armas de sua indignação, porque o Senhor dos exércitos, tem obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela de todos os confins da terra, abri os seus celeiros, fazei dela montões de ruínas, destruí-la de todo, dela nada fique de resto. Matai-a a espada a todos os seus touros e a seus valentes. Desçam eles para o matadouro, ai deles, pois é chegado o seu dia, o tempo do seu castigo. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco. Acampai-vos contra ela em redor, e ninguém escape. Retribui-lhe segundo a sua obra, conforme tudo o que fez. Assim farei a ela, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus jovens nas suas praças, e todos os seus homens de guerra serão reduzidos ao silêncio naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó orgulhosa, diz o Senhor dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que hei de te castigar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que os levante. Porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos exércitos. Os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente, todos os que os levaram cativos os retêm. Recusaram deixá-los ir, mas o seu Redentor é forte. Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles para aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. A espada se virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, sobre os seus príncipes, sobre os seus sábios. A espada virá sobre os gabarolas e ficarão insensatos. Virá sobre os valentes dela e ficarão aterrorizados. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre todo o misto de gente que está no meio dela. E este será como mulheres. A espada virá sobre os tesouros delas e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas e estas secarão.
porque a terra é de imagens de escultura, e os seus moradores enlouquecem por essas coisas horríveis. Por isso, as feras do deserto, com os chacais habitarão em Babilônia, também os avestruzes habitarão nela, e nunca mais será povoada nem habitada de geração em geração. Como quando Deus destruiu a Sodoma e Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim ninguém habitará ali, nem morará nela homem algum. Eis que um povo vem do norte, grande nação, e muitos reis se levantarão dos confins da terra. Armam-se arco e de lança, eles são cruéis e não conhecem a compaixão. A voz deles é como o mar que brama, montam cavalos, cada um posto em ordem de batalha contra ti, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles e desfaleceram suas mãos. A angústia se apoderou dele, e dores como as de mulher está de parto. Eis que, como sob o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim no momento arrojar-la-ei dali, e ali estabelecerei a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra a Babilônia, e os desígnios que ele formou contra a terra dos caldeus. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados, e as suas moradas espantadas por causa deles. Ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Amém. Então, nós precisamos encerrar, devido ao horário, mas eu farei uma explanação melhor depois, trecho por trecho, para vocês, em nome de Jesus. Amém? Meditem na palavra do Senhor. Pai, eu agradeço a Ti, te louvo por essa oportunidade de lermos a Tua palavra, de alimentar o nosso espírito. Entregamos a Ti, Senhor, e peço que o Senhor continue falando em nossos corações. Dá-nos o discernimento, o entendimento da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a manter-nos em santidade, aguardando a Tua vinda, porque ela está próxima. Obrigado, Senhor. Assim eu encerro, em nome de Jesus. Amém.